Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. A causa. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Apesar de nós sermos tudo isso, filhos da ira e filhos da desobediência, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não só é misericordioso, mas Ele é rico em misericórdia. Alguém já deve ter me ouvido contar essa história, que eu conto toda vez que eu prego aqui em Efésios 2, porque eu não encontro uma história melhor para ilustrar o que é misericórdia. Eu nem era seminarista, eu era evangelista no interior de Pernambuco, pregando o evangelho numa cidade chamada Gamileira. A igreja tinha alugado um primeiro andar de um sobrado, embaixo tinha um bar que me infernizava, tocava até altas horas da noite, não conseguia dormir. Mas pior do que o bar foi um dia descobrir que tinha um rato lá na despensa. Descobri. Eu vi o barulho, fui ver, morava só, tinha lá uma despensa onde tinha minhas provisões e tudo, e eu vi o barulho uma noite, fui ver lá, não encontrei o rato, mas vi a prova do crime. Ele tinha ruído lá alguma coisa, eu não me lembro o que era. Um rato. Tá bom, então tem uma ratoeira lá. E naquela noite, passou-se tranquilamente, na noite seguinte fui olhar de manhã, o queijo tinha sumido, mas a ratoeira não tinha disparado. Que rato é esse, não é? Mesma coisa na noite seguinte, o queijo ia embora e a ratoeira não disparava. E eu fui perguntar aos locals, o pessoal dali da cidade, pastor, isso é uma catita, é um ratinho de cana, desse tamanho aqui, ó. O senhor tem que ter uma ratoeira especial para pegar ele, porque ele é muito rápido e pequeno, Eu já estava furioso, porque já fazia uma semana, não dormia direito. O rato lá fazendo aquele barulho todo, ele começou a roer meus livros, eu disse, agora é pessoal. Agora é guerra, Agora, finalmente descobri uma ratoeira na feira de Caruaru, que era uma ratoeirazinha pequenininha, tamanho de uma caixa de fósforo, que era especial para esse tipo de rato. Armei a isca, deixei lá, fiquei esperando. Quando foi de noite, pá! Agora. Eu tinha passado a semana planejando como é que eu ia matar aquele rato. A tortura, desmembrá-lo lentamente, assim, por todo o mal que ele tinha me feito. Eu estava cheio de ira daquele animal. E quando eu acendi a luz lá, de fato, a ratoeira pegou o rato, mas pela pata traseira. O bicho era tão rápido, mas aí quando pegou pelo finzinho da pata traseira. Estava vivo, só estava preso. E eu levantei assim um rato diante de mim, com todo aquele ódio. Gente, o rato olhou para mim. O rato olhou para mim com olhos, Então, meu coração se encheu de misericórdia. E eu deixei o rato embora. É isso que é misericórdia. Deus nos apanha todos com a mão na botija, por assim dizer, Todos culpados, sem defesa, sem apologia, dignos de morte. Misericórdia é quando Deus nos dá um destino distinto daquele que os nossos atos merecem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo, mas Ele amou os que são seus com um grande amor. Amor salvador, o amor redentivo. Deus tem um amor pela sua criação, pela humanidade toda, porque tem a imagem e semelhança de Deus, mas o amor salvador, que Paulo chama aqui de grande amor, junto com a misericórdia, Deus exerce somente para com aqueles que são seus. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos, ele continua aqui, Estando nós mortos em nossas transgressões, Paulo diz isso para jogar em relevo, destacar a misericórdia de Deus. Foi quando a gente estava morto nas nossas transgressões, Deus nos amou, para dizer que não foi por nada que Ele viu em nós, ao contrário, veja os 3 primeiros versículos, não havia nada em nós que atraísse o seu amor, a não ser sua ira, mas Ele é rico em misericórdia, teve um grande amor por esse povo que Ele amou, escolheu, elegeu antes da fundação do mundo, como nós vimos antes,
O que ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Tá aí? Viu aí? Final do verso 5. Deu vida juntamente com Cristo. É essa a sequência correta. Deus primeiro vem, ele dá vida, ele regenera o pecador. O pecador é então regenerado, agora vivo, ele entende o evangelho, ele percebe o seu pecado, ele crê no que Cristo fez, ele pela fé recebe Jesus Cristo, é justificado, perdoado dos seus pecados. Essa é a ordem salutis, essa é a ordem correta da salvação. Primeiro a regeneração, depois o arrependimento e a fé. Porque enquanto o homem não for regenerado, ele não pode se arrepender, ele não pode crer, ele não pode sair de onde ele está, ele não pode receber a graça de Deus mediante Jesus Cristo. Primeiro Deus vem e depois nós reagimos em salvação. Juntamente com Cristo. Veja agora o que é que 3 coisas Paulo diz, mostrando como Deus reverteu aquela situação que ele descreveu. Vocês estavam mortos, mas Deus nos deu vida. Vocês eram escravos do mundo e de Satanás. Mas Deus, verso 6, juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele, quebrando os grilhões da morte e os grilhões da escravidão a Satanás. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está tirando uma figura do cerimonial real, daquela época. O rei se sentava e à sua direita estava o trono onde o príncipe herdeiro sentava. Cristo ressuscitou dos mortos, sentou-se à direita de Deus, porque ele é o herdeiro de Deus de todas as coisas. Paulo está dizendo que quando Cristo ressuscitou e se assentou à direita de Deus, aqueles que são de Cristo se assentaram com Cristo à direita de Deus. Ou seja, o lugar do filho do rei. Então, de filhos da ira e de filhos da desobediência, agora filhos de Deus assentados à direita dele nas regiões celestiais. Veja como Deus reverteu completamente aquela situação de miséria em que nós nos encontrávamos e que está mencionado aqui. Por que Deus fez isso? Verso 7, resposta de Paulo. Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar nos tempos vindouros, nos séculos que vêm, durante a eternidade afora, como Ele é bom. Como a sua misericórdia é grande, como a sua graça é insondável. Essa é a razão pela qual Deus fez todas as coisas, e é a mesma resposta daquela que nós vimos ontem. As pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Por que existe mal no mundo? Deus não sabia que Adão ia errar? A resposta é, fez isso para o louvor da sua glória. E aqui Paulo continua dizendo a mesma coisa. Deus fez tudo isso para que no final, quando todo esse plano tiver terminado e a consumação chegar, as pessoas se dirijam a Deus e digam assim, que plano maravilhoso, que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, eternidade é pouco para que nós louvemos a Deus pela sua maravilhosa graça. Ele fez isso para mostrar o quanto Ele é bom. Deus é o único ser que pode buscar a sua própria glória e isso não se tornar em pecado. Se eu buscar a minha glória, isso é pecaminoso, porque tem sempre alguém igual ou melhor do que eu. Mas não tem ninguém como Deus. Por isso ele pode exaltar-se, ele pode buscar a sua própria glória. Isso faz parte do ser de Deus, é próprio de Deus, sendo ele o que ele é. E Paulo termina com algumas conclusões disso aqui. Quais são as conclusões que nós tiramos disso aqui? Primeiro, verso 8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. À luz de tudo isso, a conclusão é óbvia. Pela graça é que vocês são salvos da condenação do inferno, da culpa do pecado, do juízo de Deus. É pela graça, favor imerecido, misericórdia de Deus. E isso ele é mediante a fé. A fé é a mão aberta que se eleva para receber a dádiva de Deus. E Paulo diz que até isso não vem de vocês, é dom de Deus. Veja como ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, esse pronome relativo, gramaticalmente falando, se refere ao antecedente mais próximo. Está falando da fé.
Pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé, mesmo que você queira incluir a salvação, fé não está excluída. Até a fé para você receber a salvação é um dom de Deus. Não vem de você. Você não pode ter fé por você mesmo. Fé não é pensamento positivo. Você querer muito que uma coisa aconteça. Isso o mundo acha que é fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Maria, tenho muita fé que isso vai acontecer. Isso aí é pensamento positivo, é um desejo intenso que as pessoas têm. A fé salvadora é o entendimento de quem é Cristo, a apreensão do que Ele fez e tomar isso para si, crer nisso como sendo algo que Deus deu para você e descansar, apostar a sua alma e seu destino eterno naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é que é a fé salvadora. Não é força de vontade, não é desejo intenso de forma nenhuma, mas é essa recepção intelectual e de coração de quem é Cristo, e isso não vem de Deus. Segunda conclusão, no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que Deus fez dessa maneira? Para que ninguém, quando chegar no céu, bata no peito e diga, eu estou aqui porque mereci. Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Se você chegar lá na glória, no céu, você não vai bater no peito e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque Deus viu, né? Deus olhou no futuro e viu que eu ia aceitar Jesus. E aí ele então resolveu me predestinar para isso. Não, lá você vai fazer como aqueles 24 anciãos do livro de Apocalipse que receberam coroas de ouro. O que é que eles fizeram? Tiraram a coroa e jogaram aos pés de Cristo, dizendo, nós não merecemos nada, Senhor. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, toda a honra seja dada ao Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Terceira conclusão de Paulo, verso 10, pois somos feitura dele. Palavra feitura no grego, poema. Nós somos a obra mais linda de Deus, o poema de Deus, a nova criação, a nova humanidade. Somos feitura de Deus, Ele nos fez a sua igreja, seu povo, criados em Cristo Jesus, a nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As traduções trazem criatura, não é? Mas o certo no grego se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, ele faz parte dessa nova criação que Deus começou em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, e aqui Paulo faz uma ressalva, porque alguém poderia chegar à conclusão de que, bom, se é assim, não importa o que eu faça, não importa de que maneira eu viva, eu vou para o céu do mesmo jeito. Já que é pela graça, não é por obras, é verdade. Não é por obras, mas não é sem obras. A salvação não é pelas obras, mas também não é sem obras. Porque olha o que é que Paulo diz aqui, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Ou seja, a pessoa que foi alcançada pela graça, por essa graça que foi transformada, ela vai praticar boas obras. Boas obras aqui é tudo aquilo que Deus nos ordena fazer. É a obediência à vontade revelada de Deus. Não é só dar esmola, ajudar o pobre necessitado, mas ser fiel a seu marido, ser fiel à sua esposa, ser honesto no seu trabalho, ter compaixão para com as pessoas, não falar mal dos outros, respeitar o nome do seu próximo, a propriedade do seu próximo, a família do seu próximo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Isso para que ninguém chegue à conclusão errada de que essa doutrina ela facilita o libertinismo, ou viver uma vida libertina, onde não há compromisso com a moral, nem com a vontade de Deus. E olha só, Paulo é incrível, olha como ele termina isso aqui. Preparados, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até essas boas obras, Deus já tinha preparado de antemão para que nós andássemos nelas. Gente, eu quero terminar aqui com alguma aplicação para nós. Primeiro, para você que está aqui nessa manhã e que está gemendo debaixo do fardo, dizendo assim, será que Deus me aceita? Eu já fiz tanta coisa errada, eu estou tão longe de Deus, eu tenho cometido tantos pecados e às vezes o mesmo pecado, vez após vez. Será que existe esperança para mim? Gente, Deus é grande em misericórdia. O Evangelho foi projetado, foi design para pecadores e não para justos.
Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas. Então, se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o Evangelho é para você. É para você. Não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano do que o Evangelho da graça. Porque imagine se Deus, você já está assim, e Deus dissesse para você ser salvo, você tem que cumprir todos os 10 mandamentos. Você tem que viver sem nunca cometer pecado. Estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir. Segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você que já entendeu o Evangelho, você se professa cristão, mas está com o entendimento errado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado. Não fique dizendo assim, o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender. Eu estou traindo minha mulher, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender, Ele é um Deus gracioso. Não vai não. Ele não vai compreender isso não. Ele não vai aceitar isso em você não. Ele está vendo. Então a graça de Deus não foi para nos livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar as boas obras. Então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus. Queridos, que Deus encha o nosso coração de gratidão por esse evangelho maravilhoso que nos alcançou e nos transformou. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidar você a inscrever-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Dessa forma você será notificado pelo YouTube sempre que sair vídeos novos aqui no canal. Aperte o botão vermelho, é de graça, você se inscreve no canal e ajuda aqui a nós crescermos essa comunidade. Você também pode deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E também, claro, você pode compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja, enviar para um amigo, um irmão, enviar no grupo da sua família, no seu Facebook. Assim essa mensagem ela será enviada, espalhada para mais pessoas. E nós sabemos que esse tema, a salvação, é um tema muito importante, é um tema muitas vezes pouco pregado nas igrejas, quando pregado da maneira incorreta, e nós vimos aqui a maneira pela qual Deus salva pecadores. É uma obra inteiramente dele. Deus nos escolhe, Deus envia o seu Filho, ele se entrega voluntariamente na cruz e ele paga o preço pelos nossos pecados. É uma obra completamente de Deus. E nós agora salvos, somos salvos para as boas obras. As obras não nos salvam, mas uma vez salvos nós vamos mostrar as boas obras, porque elas são frutos dessa salvação, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu agradeço mais uma vez e convido você a continuar conosco assistindo novos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Basta clicar e continuar assistindo aqui no canal. Que Jesus o abençoe.